População de rua no Brasil dobrou após 3 anos aí do governo Lula. Olá, meu nome é Josi360 e trago para vocês notícias de famosos, notícias da política, de tudo que está envolvendo, tudo que esteja polêmico aí durante essa semana. Eu trago para vocês aqui e dou a minha humilde opinião. O canal ele é novo, tenho outros canais, mas eu amo falar sobre famosos, eu amo falar sobre política e venho aqui criar este canal para trazer para vocês um pouco aí das notícias que andam acontecendo, na minha humilde opinião. Mas se vocês gostam desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, deixa o like de vocês, comenta, coloque aí temas que eu possa trazer aqui para o canal e faz um favorzinho, compartilha para que o canal possa crescer e nós crescermos juntos, eu e você, lado a lado aí com a notícia. Como eu falei no início do vídeo, a população de rua no Brasil dobrou após 3 anos e meio do governo Lula. Na minha humilde opinião, não deveria existir mais moradores de rua ou população de rua, porque o governo prometeu tirar o povo da miséria. Então, não deveria aí ter mais moradores de rua. Porém, sabemos que isso não é a realidade do Brasil, do brasileiro, e que as coisas andam muito cara, a comida anda muito cara e o aluguel anda lá nas alturas. Então, não é fácil pagar aluguel, não é fácil, principalmente arranjar emprego, muitas empresas se fechando as portas, as oportunidades de emprego não estão fáceis, na verdade nem tem oportunidade de emprego, está muito fraco, as pessoas não têm condições de pagar aluguel e vão aí sendo obrigados a morar em ruas, a morarem nas ruas. Então, é um assunto que não deveria ser abordado porque o governo disse que ia tirar o povo da miséria, da pobreza. E isso não vem acontecendo, né? Só os impostos aumentando cada vez mais. Porém, vamos lá à notícia. Eu vou estar lendo para vocês e vocês vão estar acompanhando aí no vídeo. A população registrada com situação de rua no Brasil praticamente dobrou desde o início do terceiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, em dezembro de 2022, o último mês antes da posse de Lula. O Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, registrava 198,7 mil pessoas em situação de rua em todo o país. Em junho de 2026, o número chegou a 392,4 mil, um crescimento de 97,4%, com base 193,6 mil pessoas a mais. Então, dobrou o número de pessoas em situações de rua. Como eu falei para vocês, fica mais difícil pagar aluguel, porque as coisas estão muito caras, os impostos aí, matando aí os brasileiros, matando as pessoas que buscam aí por se sustentar, né? E principalmente famílias, pessoas aí com necessidades, e acabam ficando mais vulneráveis a essa situação. O CadÚnico é o principal base de dados federais usado para registrar famílias e pessoas em situação de rua aqui no Brasil. Desde que Lula assumiu, a base passou a registrar cerca de 4,6 mil pessoas a mais por mês nessa condição. Então, durante o governo Lula, a base aí que eles têm, e todo ano tem uma base aí para saber como é que está a população, teve um crescimento. Eu não acredito que seja só aí com a população de rua, mas eu acho que as pessoas que estão mais vulneráveis na linha da pobreza, entendeu? Aquelas pessoas que realmente estão mais necessitados, assim como nós, né? Não está sendo fácil viver neste país. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022,
O Cade Único havia incorporado, em média, cerca de 2.000 moradores de rua por mês, aí uma base, uma média, né? O salto começou em 2022, o período de saída da pandemia, mas manteve-se alto nos 2 primeiros anos do governo. Voltou a ganhar força, especialmente no primeiro semestre de 2022. Esse comportamento enfraquecesse a hipótese levantada por especialistas de que a alta de 2023, em primeiro ano do governo Lula, seria explicada principalmente por um cadastro repressado durante a pandemia. A ideia era que crise sanitária poderia ter atrasado o registro de pessoas em situação de rua, provocando a explosão temporária nos anos seguintes. Se fosse o único motivo, a tendência seria uma desaceleração clara nos registros com base no tempo. No entanto, os números continuam subindo. O governo continua batendo na tecla que houve erros, houve outros poréns que podem ter se agravado e isso prejudicado os anos anteriores aí durante o seu governo. Porém, o Cade Único e a pesquisa, os registros, dizem que o crescimento aí da população de rua continua crescendo cada vez mais. Então, isso é desculpa aí do governo atual para manipular ou para disfarçar o crescimento das pessoas vulneráveis, das pessoas em situação de rua. Eu acredito assim, na minha humilde opinião, eu sou pobre, entendeu? Vivo aí de pouco. E eu acredito que isso, se continuar crescendo, se continuar desse jeito, muita gente, e eu me coloco no meu lugar, no lugar dessas pessoas, se continuar desse jeito, muita gente vai chegar nessa mesma situação. Muitos. O dado existe cautela, porque não é um censo nacional de pessoas vivendo nas ruas, mas uma plataforma de registro do Cade Único. Então, eles estão dizendo que não é que as pessoas estão morando na rua, que o Cade Único registra, é o que está registrado que pessoas... então, pessoas estão cadastrando aí dizendo que moram nas ruas. Eu acho que é isso que eles querem dizer. A alta pode refletir, portanto, não só o agravamento em situação social, mas também certas medidas, a melhoria do cadastramento e na atualização das informações pelos municípios. Ainda assim, a comparação é relevante, porque usa a mesma base há muitos e muitos tempos. Então, é de governo e governo e governo, sempre a mesma estratégia aí do Cade Único, de documentação e essas coisas. É porque a alta tem sido consistente ao longo dos anos, então não é uma coisa assim que veio de ontem, é uma coisa que vem de muitos anos, e a base que o Cade Único tem a atualização do cadastro, das informações das pessoas, e com isso ela tem uma base se a pessoa, através das informações, se as pessoas estão mais vulneráveis ou não. Então não é algo que se imita, porque você sabe que o Cade Único vem fazendo um pente fino, vem tirando muitas pessoas aí do cadastro, do Bolsa Família, deste benefício. E devido a isso, devido a muita coisa, muita gente passou aí a ser mais vulneráveis ainda. Lógico, sim, que tem que ter um pente fino para tirar certas pessoas que morreram, que estão aí no Cade Único, e que o governo passa pano. Pois é, muita gente aí, muita informação. Se você já gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Fale um pouquinho o que você pensa aí sobre o governo Lula e sobre o que está acontecendo, se você conhece alguém ou não que esteja nesse tipo de situação. Até o próximo vídeo.